O Vimeo ganhou 40 mil seguidores. Cara, pior que não ganhou 20 mil e poucos, sabe por quê? Porque ele só pegou a parte da tarde. Cara, é verdade. É. Verdade Bom, que mudou ó, depois da tarde. vou botar para Isso é- gravar e a gente segue. Ok. Pode ser? Beleza. Então faz de conta que vai Beleza. começar agora. Esse momento assim, acabamos de chegar. A gente Já tem chegou o ré. agora. Ninguém cobrou nada de ninguém, tá todo mundo em paz. Vambora. Backstage, bum, 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 vão aparecendo as telas. Boa noite, meus amigos. Agora de verdade. Mais de 8 milhões de pessoas que estão assistindo louco. vocês. Isso é sensacional. Isso é para começar. E a cada pergunta e a cada resposta, esse número ele é N fatorial multiplicado. Isso acontece demais. Estamos aqui, as digníssimas Kátia Barros, Tainá Grando, os digníssimos Caio Nunes e Jean Alex, amigos todos de longa data e amigos e responsáveis por essa dança brasileira estar tão profissional e sendo tratada com tanta responsabilidade. Primeiro, muito obrigado para cada um de vocês que estão aqui conosco. Quero primeiro começar aqui na tela. Ó, eu botei e apareceu. Caio Nunes. Muito obrigado. Manda um oi para a galera aqui. Ah, Calma aí, Caio. Calma aí, Caio. Vou aqui, ó. Isso, vão habilitando o microfone. Eu vou fechar, vamos combinar isso, né? Eu vou fechar o de todo mundo. E aí agora o Caio abre o microfone. Consegue aí, Caio? abri. Aí, pronto. Fazendo corte de câmera, ó, a pergunta que eu faço para você. E aí a gente vai abrindo e fechando assim, que senão muda a pessoa em destaque aqui. Tá bom. Na verdade, é um prazer estar aqui, poder trocar com esses colegas queridos e Otávio também do coração. É bom poder, mesmo que seja um tempo curtinho, a gente se conectar, a gente conseguir pensar a dança, a gente conseguir vivenciar nesse momento tão sensível e poder dividir esses momentos especiais e que nos fazem crescer eternamente. Muito obrigado, estou bem feliz de estar aqui. Obrigado eu, Caio. Kátia Barros. Olá, boa noite. Otávio, fiquei muito honrada pelo seu convite. Ainda mais de estar com essas pessoas que eu adoro muito. Caio do meu coração, Jean do meu coração e Tainá, que eu não conhecia. Muito prazer, muito prazer. Eu tenho certeza que vai ser um papo bem gostoso e importante nesse momento, né? Para todos nós, inclusive, porque trocar as nossas experiências nessa nova ferramenta é importante para todo mundo da área. Então, parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, eu que agradeço. E se não fosse esse momento também, quando que nós estaríamos aqui, né? Numa quinta-feira, 8 horas da noite, conversando. Tainá, você que está acostumada com câmera, ação, todo mundo aqui está, né, nesse lugar, né? Mas a incidência vai, grava e clipe e tal. Boa noite, Tainá, como é que você está? Convite, porque eu acompanho o trabalho, são referências para mim, então fazer parte disso, estou me sentindo até uma ajudada técnica junto com você, né, Otávio? Obrigada, gente, sou super feliz, porque só assim mesmo para a gente poder bater esse papo, foi o que você falou. Eu acho que se não fosse isso, pensando pelo lado positivo, né, dessa quarentena toda, eu acho que não ia acontecer esse encontro, que a gente se encontra paralelo, mas nunca se junta todo mundo, então, muito bacana mesmo. Sim, muito obrigado. Uma delícia, né? Nós de Júlia já estamos virando dobradinha, eu gosto muito. Jean Alex, parceiraço de ensaios em alojamentos de Joinville. Como é que você tá, meu amigo? Eu tô ótimo, Otávio, é sempre um prazer. A gente tem vivenciado algumas coisas junto aí que eu falei, né? Só essa quarentena para poder estar juntando a gente aí, porque a gente nunca tem tempo para nada, né? Uma correria, uma loucura. Tá aqui com a Kátia, Tainá, Caio, queridão. Estão indo, né, cara? É a nossa vida atual, é o que a gente tem para hoje e vamos levar para hoje assim, cara. Acho que da melhor forma possível sempre. Maravilha, bom demais. Obrigado, Jean.
Ó, já vamos começar porque o povo quer saber, né? Recebi cartas, eu lembro da nave da Xuxa, né? Antes do final, lembra que ela sentava naquele monte de cartas? E agora as cartas sorteadas são... Vou começar aqui uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Quem está bastante nesse lugar? Assim, o Caio, que tem mais de X anos, X-Dance anos de televisão, e a Tainá, que não são tantos anos quanto do Caio, mas a intensidade dos últimos anos, né? Que teve que ficar tão amiga de tantas câmeras. Quando a gente fala em processo criativo, vamos coreografar. Cara, televisão ou videoclipe não tem frente única, não tem palco italiano. Tem meia dúzia de câmera. É uma grua subindo, mandando fechar num close, agora dança um grupo aqui, muda a estética do cenário, agora só vão 2. E, além disso tudo, essa dança não é a protagonista, né? Ela faz parte de alguma coisa que é o destaque. Ou é o Faustão falando, ou é a Anitta cantando, um outro cantor, enfim. Como processa, vou começar aqui com o Caio, como processa esse lugar de freestyle coreográfico? Né? Você tem que ter muito repertório e vocabulário para resolver as encruzilhadas das questões, principalmente do ao vivo. Como que se trabalha com esse lugar? Como que é isso? Abriu e fechou, vai lá. Isso, agora vai. Eu acho que o mais interessante é a gente estar sempre pronto, no sentido de que, primeiro, na pré-produção já, você tem um briefing, você tem reunião e você já começa a tentar pensar com a cabeça de quem está conceituando, de quem está dirigindo, para você tentar chegar ao mais próximo sem perder a tua identidade, sem perder a tua assinatura. Mas eu acho que o exercício de gravar, de estar com a câmera, é um eterno aprendizado de um cruze de uma câmera, de um eixo, e de você fazer para a câmera e não fazer para um palco italiano. Porque quando você faz para um teatro, você tem uma outra estrutura, você tem um outro universo. Você, às vezes, pode contar uma mesma história na dramaturgia. Mas com a câmera, às vezes, foi o que o Otávio falou, tem outras prioridades. Às vezes tem uma luz, que é importante. Às vezes tem 2 cantores, 3 cantores. Né? Às vezes, quem está lá cortando com os dedinhos não entende que o mais importante é o ápice de um salto, não ele plugar quando o bailarino está descendo num salto já totalmente tortinho, precisando chegar ao solo. Então, você vai aprendendo com cada engrenagem como trabalhar e como conviver. Mas acho que o mais interessante é estar pronto, onde você, veja bem, não é pizza, não é formato, mas você tem que ter algumas coisas na sua manga para que você possa tirar, usar esses seus truques e podendo colocar esse molhozinho para ganhar um pouco na tua qualidade artística. No mais, eu costumo dizer que quem faz televisão ou cinema, o ideal é que quem cria uma coreografia também participasse da edição. Mas isso também eu acho que engloba tantos assuntos, né? Que não convém muito, eu acho, que agora a gente pensar nisso, porque a gente é um só. Está todo mundo correndo na sua vida, está todo mundo trabalhando, está todo mundo agindo, criando vários projetos simultâneos. Então, eu acho que a gente precisa literalmente dançar conforme a música. Mas sabe que você levantou um negócio que eu até já vou passar para a Tainá. Esse negócio da edição, né? Uhum. E quando fala em videoclipe, então, você tem um storyboard, você pensa as cenas, tal, faz a melhor coisa no melhor lugar. E a edição pode acabar com... No clipe, filmou só o pé da pessoa e você estava muito focada no trabalho de mão. Existe esse lugar também, né, de expectativa e frustração, mas na montagem, como é que você vai lidando com isso, né? Porque diretor é assim, cara, agora eu quero todo mundo na piscina. Eu quero na piscina. Uhum. A gente já gravou junto, inclusive, clipe, e aqui em São Paulo e no Rio, foram poucos clipes que eu participei de ir lá na edição, na ilha de edição, e falar que até tinham coisas que você assiste depois e acaba ficando fora da música. Eles pegam um trecho do início e colocam no cara cantando o refrão. E aí você montou o refrão para quê? Porque ele pode fazer um quebra-cabeça com a edição. Então, são poucas produtoras, poucos diretores que sabem realmente editar um clipe de dança. Hoje aqui em São Paulo, quando eu trabalho, tem uma produtora que eu trabalho muito, né, que é a Condzilla, então a gente tem uma demanda muito grande de clipe e alguns diretores eles já sabem esse time, tipo, isso tem que aparecer, isso é nessa parte, mas
tem outras produtoras que não, que assim, aí você monta o negócio e aí a edição, ela transforma o que você montou. Não aparece nada. Então, por exemplo, eu mesmo numa série que eu coreografei, aparece o take das meninas andando e não sei o quê, e a coreografia? Porque a gente ensaiou, eu criei, eu não sei o quê, e aparece elas assim como se estivesse fazendo figuração, sabe? E é complicado essa parte, mas é a vida. Assim, eu, como tem muito... No início eu ficava frustrada, mas como já faz 5 anos que eu trabalho com isso e já sei que isso vai acontecer, pode acontecer, eu já falo assim, gente, não, pelo menos conseguir gerar trabalho, oportunidade para bailarinos que fizeram parte desse projeto, não vou mais ficar puta porque não apareceu a parte que eu montei ou porque tá errado. Tá bom, é isso. Não dá para ir se apegando, né? Eu já vou aproveitar o que você falou de repartição musical, porque eu acho que isso aqui já cai para a Kátia junto. Olha, Kátia que está acostumada em viajar, show, turnê, né? Os grandes cantores por aí. A Tainá falou, puxa, tem a música, ela tem uma métrica natural, se for pegar as músicas mais normais, uma ambientização inicial, primeira estrofe, segunda estrofe, refrão. Quarta estrofe, quinta estrofe, refrão. Cara, a gente sabe que o refrão é o pico da música. Então, você normalmente, antes do refrão, você dá uma diminuída ou na energia ou na quantidade de pessoas em cena para ter volumetria, para crescer o refrão da necessidade, né? Visual que a frequência da música pede. A Tainá, eu como Caio, esse lugar do videoclipe é fogo, porque às vezes você montou o refrão, né? Naquele clima, mas no corte o cara achou uma outra parte legalzinha, nossa, e descompensou visualmente. No teu caso, o refrão é a parte mais forte, mas você tem um cantor lá na frente e você tem 8 ou 10 pessoas num elenco loucas para empurrar o cantor lá para baixo e seu show só tem dança. Como é que você equilibra? Porque a leitura de um show, ela é em profundidade, ela é perspectiva, né? A primeiro plano, o protagonismo é de quem está com o microfone na mão. Depois tem o elenco, um cenário, um LED ou a banda. Você compõe em camadas. Como é que você trabalha isso? Porque não é um trabalho só de sala de aula, né? Você tem que pensar na cena para equilibrar essas energias. No refrão, nos shows. Quando a gente pode contemplar de ter o cantor junto nesse momento, já ajuda bastante, né? Porque no show, toda esse desenho musical, né? Essa linha sinuosa, ela precisa contemplar, dividir com a plateia, ela precisa equilibrar de poder você passar por toda a plateia, do lado direito, do lado esquerdo, para frente, para trás. E há momentos em que chega em pontos muito específicos que aquele cantor ou o diretor quer muito, que tenha apenas a estrela, você precisa, eu particularmente tento levar isso como um quadro no fundo, como se tornasse, na verdade, o grande cenário, né? Então, realmente, esses bailarinos, eles compõem ali com os músicos, com toda a parafernália, né, que está por trás, esse cenário que, na verdade, só entrega essa estrela mais ainda pulsante. Então, a gente tem esse momento muito, muito especial que casa. Isso foi uma coisa que eu comecei a perceber fazendo e também por conta dessa parceria com o diretor, com o cenógrafo, porque a gente concebe tudo isso antes. Então, a gente desenha o que vai acontecer numa partitura antes, né? Então, você sabe de onde o que o diretor quer que ele entre e tal. Agora, quando você leva para o palco, que tudo começa a ensaiar no palco, pode acontecer mudanças também. Então, a gente precisa ficar flexível e se você entende qual era a ideia da concepção desde o começo, não fica tão difícil você abrir mão e falar, talvez, ok, então tá, não, gente, vamos mais profundo. E a terceira coisa é a questão da equipe, né? Esse elenco de bailarinos precisa estar muito conectado com essas informações, porque na hora que você pede, tem que ser rápido. Entendeu? Tem que ser muito rápido, porque isso acontece várias vezes, né? Porque eles resolvem mudar a bateria de lado.
no dia da estreia. Muda tudo. Muda tudo. Aí você vai para um outro palco, né? Sandy Júnior também teve isso, né? Você vai para um palco menor, aquela bateria que ia ficar lá em X lugar, não vai ficar exatamente onde tinha um número com os 12 bailarinos. Então, você tem que pensar rápido, o diretor fala, Catinha, mudou, é o seguinte, aqui vai ter uma bateria, a gente vai mexer na luz, dá um jeito aí. Você chama e fala, galera, vamos dividir isso em 2, parará, vai compondo, porque você já tem um mapa. E esse mapa, ele precisa ser claro na cabeça do coreógrafo, na cabeça do elenco de bailarinos, e porque ele pode ser movido em qualquer momento. Mas sempre se torna, na verdade, uma coisa que enaltece, que faz essas estrelas brilharem ainda mais, né? E todo mundo brilha, né? Sim. Não, e tem esse lugar, né? Que é o pré, ele é absolutamente ensaiado para acontecer. Sério, show é outra coisa, né? Você vê o documentário do Michael Jackson, esse da Beyoncé, que está no Netflix. Meu, a quantidade de ensaios para aquilo acontecer, né? Inclusive, para quem não assistiu, assista, porque aquilo é impressionante, né? Para sair daquele jeito, as pessoas não têm noção da quantidade de pessoas envolvidas e de meses de ensaio. Então, ele é igual um mágico, né? A gente vê o coelho sair da cartola. Então, para todo mundo, o brilho é aquilo. Mas o processo, o mágico não conta. E ali que está a nossa magia, mas ela é mecânica, né? Ela é de ensaio. E esses trechos, né, que a gente divide, que a música mesmo, ela leva, né? A música vai carregando as emoções, né? Então, seja na parte A, B, C, refrão, e volta de novo para a parte A, você já tem que estar num outro processo de pulsação para que você traga a música para onde você quer, né? Traga a cena para onde você quer. Então, esse processo da música também é concebido antes, porque o diretor já fez aquele roteiro e ele sabe onde ele quer entregar o balé. Sim. Então, aí eu já vou aproveitar essa frase para virar para o Jean aqui. Jean, ele já fez o roteiro. Você é o mestre dos musicais desse Brasil. Eu fui te assistir umas 2 vezes e Leão Branquinho, no Cats. Leão Branquinho é muito bom, né? Por mais que as coisas de musicais, né, os grandes musicais da Broadway já venham pré-concebidas, cara, até onde vem a personificação deste personagem emprestando a reputação e o vocabulário corporal do Jean? Porque se pegar o mesmo Cats reproduzido no mundo inteiro, o que eu vi você dançando, eu não vou ver os outros fazendo, porque habilidades são particulares, você implementa a coisa, você sugere coisa. Esse elástico, qual é o tamanho dele? De você poder contribuir para esse personagem na permissão, por exemplo, de quem está montando, e se você também já participou desse outro lugar, né? De estar nessa coreografia ou numa assistência de uma coreografia, e até onde vão esses limites? Ou é ilimitado? Não, você sabe, o Otávio, Cats para mim foi um presente de grego, mas foi um dos meus melhores presentes que eu tive, porque o Cats, eles procuravam um gato mágico, que era o Mr. Mistófeles, e eles fizeram audição só com crianças, só com garotos. E nenhum atingia o que eles queriam. E eles me convidaram, e foi muito engraçado, porque eles falaram, você poderia vir aqui fazer um teste? Eu falei, olha, eu não quero fazer audição. Não quero. Não, vem aqui, me enrolaram. Por fim, eu estava fazendo audição e não sabia. E acabei fazendo essa bendita audição do Cats. E quando eu cheguei lá, só tinha garoto de 15, 16, tudo. E meninos fantásticos. Hoje nós temos meninos que são incríveis, e tecnicamente, no clássico, estavam muito melhor em forma do que eu. Né? Eu larguei o balé clássico com 20 anos. Depois fui seguir minha carreira de contemporâneo, de jazz, vivendo outras coisas. Então, quando eu falo que o Cats foi uma magia, foi porque o diretor, ele já tinha gostado de mim no primeiro dia. Aí o pessoal falava, não, mas ele é muito velho, muito velho, muito velho. Bom, chegou no dia da montagem, eu peguei uma dance captain, acho que é assim que fala, que ela era do primeiro musical, ela foi a primeira gata branca do Cats, a primeira gata branca. Então ela foi aquela mulher que ela sabia métrica e era tudo quadradinho. E o diretor Richard, ele chegou para mim e falou assim, seja o seu gato mágico, seja você.
Então, isso foi realmente uma dádiva, porque haviam me falado, acho que até a Kátia já tinha falado, que a coisa era muito na régua, né? Eles têm uma régua, você tem que ir até o canto e dar a nota certa, vai para o outro lado, faz... Quando é um musical Broadway mesmo, né? E ali ele me deixou essa versatilidade, porque ele gostava do meu estilo de gato, que ele falava que era um gato quente. Então, ele falava hot cat, não era nem Mr. Mistopheles, né? Isso o Brasil já sabe, né? Só ele que não sabia, né, já. Mas era muito engraçado. Olha onde vai. Olha o fundo. Opa, tá no YouTube. Então, o que eu achei que era muito, que foi muito um presente, assim, que ao mesmo tempo foi de grego, foi que me deram toda a liberdade de criar esse gato. Me deram toda a liberdade de mostrar um lado brasileiro desse gato, sem perder a origem. Uhum. E eu, praticamente, eu fui um dos únicos Mr. Mistopheles do começo da temporada até o final, que foram 120 apresentações. Eu fiz 118, porque 2 eu era obrigado a assistir. Na nossa época de Time for Fun, né? Eram 2 que eram obrigados a assistir. E eu acho que foi uma das maiores experiências de poder sentir que cada dia meu gato se tornava mais gato e entrava mais dentro da história. E é muito louco porque você começa, como eu saí da área de dança e entrei para uma área teatral, pseudamente, o estudo foi outro, o pensamento foi outro. Foi onde eu comecei a estudar música, foi onde eu comecei a estudar teatro, foi onde eu comecei... E eu falo estudar porque eu não tinha como fazer uma faculdade ou como fazer outras coisas. E isso me trouxe essas referências que hoje eu agrego tudo para mim. E, por um outro lado, quando eu assistenciei a Roseli em um musical, eu via também o quanto era possível ser engessado para montar um musical. Que até eu lembrando, vendo a Kátia falando, o Caio falando, eu fiz um musical, eu fiz um show com o Caio, que foi do Zezé, que eu lembro que o diretor falava: o balé tá brilhando mais que os cantores. E o Caio ia lá e falava: calma, gente, vamos mudar tudo. E mudava tudo. Então, assim, eu acho que vai muito da formação também dos diretores que você pega. De repente, você pega um diretor que é um cara que tem uma sacada muito positiva, que é incrível. Que o cara te dá liberdade para você estender o seu personagem até ele ganhar uma outra vida sem perder a roupagem. Né? Porém, você pega alguns diretores que são tão engessados que acabam ali fechando o show, como foi o caso com o Caio, como foi uma vez com a Roseli, que ela teve que mudar o balé inteiro do show da Vanessa, e a Vanessa brigando: não, eu quero balé, e teve que mudar o show inteiro. Então, acho que é muito da versatilidade dos diretores também, viu, Otávio? Sim, e você tocou no... Otávio, pode falar, Caio. Desculpa. Imagina. Várias coisas legais que todos os amigos aqui falaram. O Jean, falar sobre essa coisa da Dance Captain e a gente entender, eu preciso pontuar aqui, eu tenho certeza que todos aqui sabem, mas para quem está vendo e ouvindo a gente, vai perceber que a função de Dance Captain é saber todos os desenhos coreográficos. Ele tem que saber cada marca de cada ator, de cada bailarino. Ele tem o espetáculo na palma da mão. Então, se um dia, vou dar um exemplo, o Jean caminhou, cruzou o palco e deu um passo a menos, ele vai ganhar uma nota, porque a função desse capta é chegar depois e colocar lá no quadro, e Jean só deu 5 passos, não deu 6 passos. Isso é muito legal. Ainda pegando o link do Jean, cada diretor tem uma forma de trabalhar, né, gente? A gente, quando dirige, a gente também tem a nossa forma. Então, tem os diretores que colocam a mão na massa, tem os diretores que conceituam, tem os diretores que emprestam nome, tem os diretores que dão piti, né? Kátia, imagina às vezes a gente pegar um trabalho que a gente... Vou dar um exemplo, um Criança Esperança da Vida. Eu ter que dirigir 200, 300 bailarinos e um diretor virar e falar assim: olha, quebra esse galho para mim, que foi o que aconteceu com você. Muda ali, porque agora vai ter que ter um elemento aqui, e você fala assim... Você não demonstra isso, né? Essa mão na cabeça, mas você tem que mudar, você tem que fazer. Treinar, pegar coreografias, pegar estrutura, dramaturgia, e que você constrói um bolero, e na hora você tem que gravar uma novela sem a música do bolero, e na edição você vê um machixe. Sabe? Porque assim, é uma surpresa atrás da outra que a gente recebe. Meus colegas que estão aqui talvez saibam falar tão melhor do que isso quanto eu. Então, é uma caixinha de Pandora, gente, é isso.
Só completando, Otávio, a Kátia também me deu um presentinho desse uma vez, que eu não vou citar o que foi para fazer a abertura de um prêmio de um musical, ela já sabe o que eu estou falando. E eu peguei uma diretora que estava acostumada a saber até o tipo de perfume que a Kátia passava, porque ela confiava a vida dela nas montagens ali, entendeu? Porque então ela falava assim, não, porque a Kátia, eu entrei para suplente, né? Vou fazer ali. E eu fiquei escutando do começo ao fim desse processo que a Kátia faria assim, a Kátia faria assim. E eu, como já tinha acabado de fazer musical, todo mundo que estava no elenco eram meus amigos de musicais, assim, né? E aí eu lembro que o Thiago pegou e falou assim, eu posso falar uma coisa para a diretora? Deixa ele ser o Jean. Cara, a coisa fluiu assim. Fluiu assim. Então, acho que é muito isso que o Caio acabou de falar. Vem muito dos diretores. Não que essa menina não fosse uma boa diretora, porque ela produziu um grande espetáculo de uma entrega de prêmio. E eu fiquei muito lisonjeado de fazer, porque foi uma coisa incrível. Eu trabalhei com amigos meus do lado de cá total. Mas, às vezes, essa pressão que você sente por a pessoa não saber nem quem você é, eu acho também que, às vezes, é uma falta de atenção dos próprios diretores que vão contratar a Kátia. Quem é a Kátia? Eu não sei, pagar ela lá, eu quero ver o resultado final, né? Então, acho que às vezes tem esses tipos de diretores que acabam até engessando um pouco o trabalho. E se não pega uma pessoa como a Alicia, tipo, eu vou falar até os 4 aqui, os 5, né? Porque você também é coreógrafo nesse sentido. Se não pega uma pessoa com esse jogo de cintura, cara, tem tudo para acabar com o espetáculo e você ainda sair como o assassino de tudo, entendeu? Então, é muito do preparo de diretor. E diretor, hoje em dia, bom, olha, a gente pode contar na palma da mão, viu? Talvez em 2, 3, mas são pouquíssimos aqueles que estudam o que você mesmo vai fazer. Aí vocês, rolou, quicou na área, nem estava nas perguntas, mas já eu gosto desse lugar, né? Do profissionalismo, que eu acho que é um diferencial de vocês estarem nessa tela, a forma de condução, a percepção de oportunidades e o tamanho do risco que resolveram se colocar, né? Se a pessoa não se coloca em risco, ela vai continuar na zona morna, misturado com todo mundo. Vocês colocaram aí o capitão da dança, a pessoa que conta os passos, até porque tem muita gente que está assistindo isso e acha que dentro do mercado da dança é só você esticar a perna, o joelho ou ter uma estética no palco. E às vezes você tem aptidões de liderança, de ensaiador, de coordenador, de assistente de produção. Abre um leque. Vocês podiam, assim, aleatoriamente falar alguma coisa, ou de alguém ou de vocês, que de repente vocês se olharam, já estavam em outro lugar, ou algum amigo, fala, cara, esse cara dançou comigo a vida inteira, mas hoje o cara é o produtor, o Fly. O Fly era do You Can Dance. Daqui a pouco começou a aprender fotografia, aprender não sei o que lá, aprender não sei o que lá. O último programa que eu fiz com a Xuxa, ele era o diretor. Tava com o crachá, o diretor da Globo. Cara, e o cara... por que os outros 3 não? Né? Então, alguém aqui conhece alguém, e às vezes vocês mesmos. Tainá, quantas pessoas que começaram dançando em algum lugar, de repente, até no Balé do Faustão, não é o teu caso, você não começou dançando ali, né? Já dançava. Não. Mas quem saiu dali e hoje faz o que você faz com a quantidade e com a velocidade das coisas que você tem feito, né? Eu acho diferencial. Até mesmo lá no Faustão, um exemplo, porque quando eu tava lá como bailarina, eu já fazia outras coisas lá dentro por ter alguém que, viu que eu tinha o feeling para alguma coisa, que nem quando eu tô trabalhando também, tenho ali o balé que eu tô ensaiando, mas na correria, eu deixo às vezes alguém para me assistenciar, que é alguém que sempre fala, tá, mas você marcou isso daqui, porque a gente quando vai coreografar, eu tenho a impressão, não sei se todo mundo concorda, mas que eu decoro mais a coreografia dos outros do que eu mesmo monto. Daí eu monto um negócio e daqui a pouco o que eu falei mesmo? E aí sempre tem alguém, você fez isso, isso, isso. Então você já vê, você começa a perceber, puta, esse tem o feeling para isso, para me assistenciar num trabalho. Esse aqui é organizado, esse aqui vai fazer tal coisa. Então você começa a delegar funções. E eu acho, dentro do Faustão, por exemplo, eu entrei como bailarina, mas lá dentro eu dancei em todos os quadros de dança possíveis, fiz Dança dos Famosos como professora, teve um ano que eu fiz como assistente
E nessa de assistente, eu falava, por exemplo, sobre o comentário dos jurados, que pode parecer para quem não entende de dança, mas pra gente que estuda isso, o cara tá lá falando, na hora que você fez a pegada, aí mostrava o cara no chão. Eu falava, tem que ter alguém da dança lá para fazer o corte com ele, porque eu não sei fazer o que ele faz, o corte. E o cara não sabe dançar, não entende dança. Mas se a gente se juntar, a gente vai rolar. Então, até isso eu fazia lá, então, ilustrando o que as pessoas estavam falando, porque falava da diagonal. Então, a gente já decupava ali as coisas. E acho que você tem que mostrar que você sabe fazer outras coisas para você poder ter essa oportunidade. Assim, quando eu estou ensaiando, por exemplo, eu sou muito aberta a ideias do balé. E isso soma muito no meu trabalho. Eu não vejo que é alguém tentando pegar o meu lugar, é alguém somando. E justamente nessa correria, às vezes tem dias que eu tenho 3 gravações, eu tô em eu mando aquela pessoa que já tem mais ou menos o feeling que nem o meu, que já me assistencia para coreografar o outro tá em outro, porque você não faz nada sozinho, né? E acho que é isso, é você olhar ter essa visão, assim, um pouco diferente, assim, e tentar, não sei explicar, mas olhar as pessoas com outra forma, de desenvolver o talento delas, porque não é, né? Sim, ó, Kátia, porque a Kátia Barros não nasceu Kátia Barros, esse selo de sucesso, né? Como que você foi se transformando, né? É isso que a Tainá falou. Eu lembro que a Tainá comentava isso lá no Faustão. E, putz, estão editando errado, tem que falar a hora que editar. E tem gente que para e fala assim, não, mas não estão me pagando para isso. E tem gente que fala, cara, se a maré subir, levanta todos os barcos. Então acaba que você vai mostrando mais habilidades, vão percebendo mais valor em você, né? Eu falo muito da diferença de preço para valor. Preço é o que paga, valor é o que você recebe. E se você está entrando no lugar, você tem que primeiro agregar valor, para depois as pessoas irem percebendo quanto você está valendo em preço. Como que você foi se colocando, abrindo as suas próprias oportunidades? Você tem um roteiro na cabeça? Vai ter que ter agora. Quando eu me dei conta, eu comecei a compreender, até mesmo passando para o outro lado, essa questão que a Tainá falou, que é da natureza, né, de algumas pessoas serem mais criativas ou muito observadoras, mais múltiplas. 7/8, essa coisa toda. Então, quando eu comecei a fazer musical, que eu estava já estava na Bela e a Fera, já tinha feito alguns. E eu estava tempo atrás. Para trás. Quando eu entrei na Bela e a Fera, a Bela e a Fera já tinha estreado, então acabou que eu entrei como swing. Eu entrei substituindo uma swing. Swing é uma pessoa que substitui todo mundo do elenco, e todo mundo mesmo, porque a gente substitui o homem, mulher, protagonista, antagonista, todo mundo. Então, quando eu fiz o teste para fazer essa função, eu fiquei com muito medo de não conseguir fazer, porque eu falava, gente, como é que eu vou decorar todo mundo? E eu mesmo não sabia que eu tinha esse talento para decorar tanta gente. Realmente não sabia. Já me conhece desde nova, e, enfim, eu fui salvando o que eu podia salvar ali, porque eu sempre achava que eu estava atrasada. E por conta do teatro, eu comecei a olhar as coisas por outro ângulo. Então, essa função, ela me abriu a mente, assim. E o que aconteceu é que, a partir disso, eu ficava muito à vontade de assessorar, de fazer uma coisa ou outra, e as pessoas me viam muito apagando fogo. Então, na Bela e a Fera, acabou que eu passei de swing a cover de personagem, e isso começou a acontecer em todos os musicais que eu entrava. Eu sempre, que eram poucos os produtores, a gente tinha ali, não tinha tantos produtores, e os musicais ficavam 1 ano e meio em cartaz, 2 anos, e tinham pessoas específicas que a própria produção já sabia que tinha esse manuseio, tinha essa flexibilidade.
Então, quando eu entrava, eu já sabia que eu ia ter lá o meu papelzinho no coro, não sei o quê, ia ser cover de uma principal. E como eu já estudava canto e era atriz, eu sempre era cover de um principal, era swing, ele fazia tudo. Apagava incêndio. No Chicago, eu entrei uma vez, eu tinha feito a Velma num dia, no outro dia a Mama Morton perdeu a voz em cena, eu não tinha ensaiado ainda a Mama Morton, e aí eu tive que sair, voltar de Mama Morton, e aí isso começou a virar até uma coisa comum, né? E existiam outras pessoas assim. E, paralelo a isso, eu já coreografava infantil e coreografava algumas coisas de alguns teatros, trabalhei com o Zé Henrique de Paula. E, então, essa questão de que eu fazia algumas coisas já mexendo com criação foi se ampliando. Então, as pessoas me chamavam para fazer um pouquinho de cada coisa, até que esse pouquinho de cada coisa se tornou uma grande coisa, que realmente me fui chamada para coreografar um grande musical. Eu já tinha coreografado vários musicais, mas eu nunca tinha coreografado um musical tipo com um gringo dirigindo, aquela coisa toda. E aí eu estava fazendo inclusive teste para Cats. Eu estava na final desse teste para Cats e eu tinha que escolher, ou eu coreografava, tipo, ali dava a minha cara mesmo, falando, nossa, será que agora eu vou passar para o outro lado? Ou eu continuava os testes de Cats. Então, eu fui para o outro lado, e com esse diretor que é o meu grande mestre, amigo, que é o Fred Hanson, tinha trabalhado com ele em Saigon, e a partir de então eu comecei a trabalhar muito com o Fred e começaram a abrir outras possibilidades. E eu comecei a passar para o outro lado, passar mais para o outro lado, até que eu fui saindo de cena, mas eu acredito que realmente cada um de nós artistas, a gente tem um desejo oculto lá dentro, né? Eu acho que a questão do ser criativo, nós todos artistas somos seres criativos por natureza, e o que complementa essa sementinha é aquela gotinha que a gente deseja colocar. Eu acho que no fundo, nós aqui que estamos nessas telinhas, desejamos muito, mesmo que ainda inconsciente, em algum momento, colaborar com o todo, ver os espetáculos de todos os ângulos. Então, eu acho que isso foi fundamental, poder conhecer cada espetáculo, olhando ele por todos os ângulos, de produção, de concepção, de direção, de criação, de atuação. Acho que foi para a gente que já tinha isso, pôs essa gotinha, um boom, né? E de repente aconteceu. Mas eu acredito que todo mundo tem isso, só que tem umas pessoas que têm uma inclinação maior. Então, aconteceu que eu virei, sei lá, esse caminho foi vindo. A Kátia Barros. Não sei quem é essa Kátia Barros aí, mas esse selo. Eu tive o prazer, o presente na minha vida de poder estar mais próximo das pessoas e trabalhar do lado de todas essas pessoas que eu sempre admirei e descobrir que eu podia fazer isso também. Então, eu respondi sua pergunta, acho que sim, muito, né? muito. E eu acho que a palavra é isso, é o correr o risco, né? É o passo além, é o sair da zona de conforto. Você já sabia o que você estava fazendo, mas você tinha alguma coisa te cutucando, te instigando. E aí eu vou para o Caio também, porque às vezes a gente começa no palco e tem essa paixão e quer brilhar, né? E as palmas nos retroalimentam. E parece que outra coisa não, mas às vezes você estando imerso tanto tempo, você também vai, eu falo que é uma ampulheta, né? Você vai transbordando tua paixão para estar do outro lado ali, ó. Puxa, ensaiar os outros me faz bem também, né? Coreografar os outros, eu me realizar pelo corpo dos outros. E aí eu vou pro Caio, e daí você foi para esse lugar, foi para outro lugar, virou produtor, né? Que é democratizar espaços, acessos, para que todos esses grandes artistas também possam estar no espaço que você foi galgando. Não que seja uma escada de hierarquia, né?
Mas o que a Kátia falou que é importante, experimentar com consciência as oportunidades desse lugar nos dão uma colher de criatividade que são selos únicos, né? Por tudo que foi passado e como é que você, a laranja que aperta, o que sai do suco, Caio? Olha, primeiro que aprender, essa escada de hierarquia é uma coisa que vai naturalmente acontecendo. É muito bacana a história que a Kátia contou. A riqueza de tudo isso que ela viveu é uma coisa que realmente não tem preço, né, Kátia? É uma loucura de sensação, de convivência, de aprendizado, porque as pessoas às vezes não têm ideia de quantos profissionais envolvidos por trás disso. A gente precisa aprender a estar com eles, né? São músicos, são cantores, são produtores, são figurinistas, Nossa, é uma gama de pessoas que sabem muito e que, com cada uma dessas pessoas, você precisa ter um tato para você se relacionar. Entender o time de cada um. E ele também entender o seu. Você, ao mesmo tempo, você está ali na função de coreógrafo, você quer respeito com o seu elenco, né? Então você quer proteger também seus pintinhos, os seus filhos, né? Você não quer que a gente é muito vulnerável, trabalha com o corpo, tem muita menina. As meninas não são meninas do dia a dia, são profissionais. Então você acaba também aprendendo. E eu acho que tudo isso que você falou, Otávio, sobre estar produzindo ou ter gestado, isso tudo foi mudando conforme o tempo, conforme as produções, conforme quando eu entrei para um sindicato, eu entendi que não era a minha dança, que não era o meu gênero, que não era o meu jazz, que começou no balé clássico e depois virou para o jazz, o que me fez dançar muito. Eu dancei muito jovem. Me machuquei muito até, porque na época a gente não queria saber de lesão, a gente queria se jogar, estar em cena. Mas quando eu entrei para um sindicato, eu entendi que era fazer por todas as danças, que todas poderiam ter o mesmo peso, que todas precisavam reivindicar o seu espaço, que todos precisariam ter o seu respeito. Então, isso me fez entender que a gente pode ser respeitoso e a gente pode gerar com todos esses gêneros e essas modalidades. E quando me traz para poder produzir, que eu achei que foram 5 anos e meio de uma gestão do Sindicato do Profissional de Dança do Estado do Rio de Janeiro, e eu mesmo podendo ficar mais um triênio, eu optei em entregar, porque eu acho que é importante também ter sangue novo, né? É importante que as pessoas sintam outros olhares, outras experiências. Eu achei que eu deixei benefícios, eu consegui organizar a casa, eu consegui levar muitas pessoas, eu consegui mudar. Eu falei, tá bom, agora eu acho que pode ter uma outra continuidade. Vamos fazer os nossos eventos, vamos produzir aquilo que a gente gosta, E nada do que eu faço sozinho. Se eu não tiver uma equipe de pessoas e que essas pessoas realmente sejam muito profissionais e que tenham ética, eu não conseguiria fazer nada. Hoje em dia eu me vejo nesse lugar assim meu corpo já complicou bastante para fazer uma execução. A gente vê o Jean com tanta dança nesse físico, dançando divinamente, lindo de morrer. E eu não consigo mais chegar talvez a 50% do que eu já tive. Não acho que eu tenha sido um exímio bailarino, virtuosismo, não. Mas eu conseguia fazer o meu bem feitinho, com muita entrega, com muita paixão. E hoje em dia o corpo... Então você acaba naturalmente se descobrindo alguns braços. Você acaba achando que você pode produzir um evento para dança, que você pode coreografar um evento de Miss Brasil. Você pode ter no teu currículo 7 escolas de samba do Grande Rio de Janeiro, escolas que cada um desses pontos ele tem um método de trabalhar diferente. Primeiro ano que eu fui fazer carnaval, o cara botou uma arma na minha frente e falou, se você não for lá no dia, eu posso mandar dar 2 tiros no seu joelho. E aí você assusta porque, né, você tem reunião com o ferreiro no meio do carnaval, combinar certas coisas, e quando entrega o piloto 2 dias antes do carnaval, a engrenagem que foi combinada é diferente, e você vira para o diretor da escola e fala assim, olha, você estava na reunião, não foi isso que a gente combinou. E o cara vira para você e fala, se vira? A gente precisa se virar, a gente precisa saber lidar com esses contratempos que o meio artístico traz para a gente. Mas, diante disso tudo, a única coisa que eu posso tentar falar de 40 anos
de carreira é que a gente não tem que ter medo. Eu acho que a gente tem que arriscar, sim. Temos que ter tato, temos que ter cuidado com quem a gente está convivendo. Eu cheguei uma vez num ensaio que eu coreografava e aí tinha uma outra coreógrafa. E aí eu falei com o empresário, com as pessoas, falei, mas o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, vai ficar você e agora é outra pessoa. Quer dizer, talvez, hoje em dia, certos micos que a gente precisou passar, talvez a gente não queira mais passar pela faixa etária, por tudo que a gente já vivenciou. Mas talvez também, desde que não fira muito a tua arte, fingir que você faz a egípcia e também não olha para certas coisas, dependendo da situação, também eu acho que pode nos fazer aprender a conviver com isso tudo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Muito, muito. Eu até me lembro, eu participei de uma rodada de palestras anos atrás, num coworking, que o tema era assim, uma noite de louvor ao erro. Você só podia contar em 5 minutos tudo que deu errado na tua vida. O cara que veio antes de mim, ele falou, olha, quando eu tinha lá 18 anos, fui pular de paraquedas, o paraquedas não abriu. Eu falei, cara, acabou a palestra, né? Porque o que você vai contar depois de um cara desse? Ele tá ali do meu lado, de pé vivo, falando. Eu falei, não tem nada mais do que isso. Ele foi batendo em árvore e tal. E é o dono do Ebanks, né? Para quem não conhece, é uma das maiores, se não foi o primeiro unicórnio assim, do sul do país, em startup, atingir a meta de 1 bilhão. O cara ali, assim, eu falei, né? Mas as coisas que deram o errado fazem parte do processo, né? Eu falo, até publiquei essa semana, tropeçar também é passo. Né? Então não adianta, é que a gente tem uma cultura no Brasil que errar é feio. A escola condena, né? A nota em casa. Então, o errar limita o teu processo criativo. Cada vez que você escuta um não, não sei se vocês sabem, mas até os 13 anos a palavra que você mais escuta na vida é não. Então, não engatinha rápido, não corra, não bota isso na boca, não volte tarde, não use drogas, não. Todos os teus princípios de matriz de pensamento são negativas. Se eu falar, vamos fazer um piquenique amanhã, Jean? Ai, tomara que não chova. Né? Tainá... É muito legal, porque na vida artística o que a gente mais ouve é não. Às vezes, quando eu vou audicionar, o que eu mais falo para essas crianças... Ontem eu vi uma chamada na televisão de uma atriz que está reprisando agora, e aí eu falei assim para o André, André, essa atriz aí, eu peguei ela na plateia, no programa de auditório, fiz uma entrevista com ela, e a vida dela mudou. Mas todas as crianças, adolescentes ou que chegaram para mim para fazer um teste, e hoje em dia muitos estão até com uma carreira internacional, eu falei para eles, amor, a vida é feita de muito mais não do que de sim. Com toda certeza. Fica amigo dessa palavra e entenda que faz parte, tudo bem, né? É aquele instante. Aí a gente vai galgando, porque agora eu vou perguntar aqui pro Jean, né? Além do vinho que a Kátia tá te devendo... Pronto, agora está registrado. Já fazem 2 anos e ela falou que vai pagar na próxima semana. Enfim, eu lembro, quando eu vou contar um caso que é o meu próprio e vai ser rápido e jogo para você. Primeira vez que eu fui para Joinville, em 92, 93, não tinha nem danças urbanas. A gente competia no jazz. Em 94 abriu danças urbanas. E eu dava aula numa escola de dança aqui em Curitiba, uma academia chamada All Sport, e tinha a Luciana Caluf, com um grupo incrível. E ela ia para Joinville e eu não. Eu estava só dando aula, não tinha nem grupo na época. Aí um cara se machucou, faltava dias assim para embarcar para Joinville. E dela me chamou e falou, tá, você dá aula aqui disso aí. Pega a parte dele, porque senão eu me lasquei. Aí eu peguei a parte do cara e fui. Eu nem sabia o que era Joinville. Cheguei lá no Ivan Rodrigues, ginásio pequenininho. Aí dancei e falei, cara, que legal isso aqui. Eu queria voltar agora, ao invés de dançar no grupo de alguém, eu queria ouvir o meu nome, coreógrafo e tal. Aí no ano seguinte voltei. Aí meu grupo, né? 4º lugar. Eu falei, nossa, mas eu queria ouvir meu nome em 1º lugar. Aí no outro ano, bum, 1º lugar. Aí quando deu o resultado, eu falei assim, não, mas eu queria mesmo era ouvir aquele prêmio transitório. Né? E aí no outro ano, bum, prêmio transitório. Aí passou 2 anos, 1 ano, abri a minha escola. Aí passaram 2 anos, fui montando o FH2. Onde é que eu quero chegar? Porque às vezes a gente olha vocês e acaba que quem está assistindo fala, cara, é tão distante, não dá para mim. E a verdade é que assim, né? Todo mundo aqui foi de um passinho atrás do outro, percebendo oportunidades, melhorando a reputação e habilidades, porque
você não constrói reputação em uma semana. Meu avô falava que o dinheiro do mundo não é a moeda, né? É a confiança, e o ativo é a reputação. Então, não adianta alinhar 9 mulheres grávidas de um mês que não vai sair uma criança na última mulher. Vai ter que esperar os 9 meses. E vocês aqui têm história de competência e reputação. As confianças é que foram abrindo as portas, né, do nível seguinte. E eu entendo, sim, você vai tendo confiança em aceitar esse novo desafio. Você fala, cara, eu dou conta. Né? Olha para trás e fala, não, eu dou conta. Aí o Caio iniciou a história que eu queria chegar, carnaval. E aí o Jean, todo ano eu vejo você lá, porque não tem como não ficar enlouquecido, né? Uma coisa é tudo que a gente falou até agora, em espaços, ensaios, conta 5, né? Passos hermeticamente controlado, porque de alguma maneira o vídeo a gente controla, né? O musical a gente controla. Carnaval, tem o fator ambiente externo. Pode voar uma bomba, joga um cachorro, vai chover. Como é que essa gestão de risco, porque isso também é uma criatividade, você tem que, na tua criação, pensar em tudo que poderia dar errado e já evitar ali no processo. Como é que funciona essa cabeça? Até depois, se Caio quiser complementar aí. Otávio, isso é o primeiro passo, você já falou o primeiro passo de como é a nossa criação, né? Vem toda a questão do samba enredo, a ideia, a sinopse do tema da escola de samba, discute com o diretor de carnaval e etc, etc. Após isso, a gente vai começar a fazer a prática, mas a prática precisa ter algumas seguranças, né? Então, é a fantasia, porque o termo no carnaval é a fantasia que tem que ser propícia para caso chova, nada caia. Caso não chova, seja incrível. Então, já começa a pesquisa por esse ponto. Além desse ponto, esse ano foi o primeiro ano que eu consegui trazer uma coisa para o nosso carnaval, que foi o carro, né? Porque até então nossas comissões de frente estavam sempre era pé no chão, né? Isso para eles era um pouco mais engessado. E aí aquele papo que o Caio falou, fala com o ferreiro. Só que aí o ferreiro fala, eu estou fazendo o carro abre alas. Quando você vai me entregar o carro? Ah, em outubro. Ok, então você conta outubro, novembro, dezembro, jazz, beleza, a coreografia vai sair, ó, beleza. Só que chega dia 1º de janeiro, o carro não está nem começado ainda. E já está ainda num processo de transformação. Só que você tem toda uma estrutura de coreografia que já precisa estar em andamento. Que você não sabe o que vai dar. E aí, quando chega fevereiro, que já está na reta final para o carnaval, você olha para o carro e fala assim, não tem o carro. Mas o carro já está na ata, isso significa que eles vão montar o carro. E aí, chega no dia do carnaval, você pega e fala assim, sou da escola, coloca os braços assim, começa a montar, pintar, pendurar coisa e você faz mais parte do carnaval. Onde eu chego com isso, cara? O carnaval, eu entrei, como o pessoal fala, sambeiro, e estou saindo meio que sambista, porque eu me apaixonei pela questão de comunidade. Quando você entra numa escola de samba, que você é uma pessoa que é remunerada para poder coreografar, eles não te consideram tanto da comunidade. Mas aí você quer mostrar que o seu trabalho ele pode ser valorizado e você realmente está dentro da comunidade. Então, foi 5 anos de trabalho e 4 de desfile, que eu trouxe 4 notas 10. E nossa comissão de frente, aqui em São Paulo, o desfile da comissão de frente de São Paulo para o Rio, a diferença é, nós dançamos de 27 a 32 minutos sem parar. A gente não tem como no Rio de Janeiro que para em frente à cabine e se apresenta. Então, o grau de erro que a gente tem é enorme, porque fica os caras, os harmonistas do lado, gritando, acelera! Aí você acelera e fala, para! E é aquela coisa, batucada gritando, gente gritando, o samba cantando, você falando. Então, é uma loucura que você termina, graças a Deus, vivo sem infartar. Então, é fantástico assim, a emoção, a batida, o que traz essa vivência. Para mim, está sendo uma escola, está sendo uma coisa assim, fora do comum, surreal, poder participar do começo hoje, porque antigamente eles me entregavam assim, ó, quero que você faça esse tema. Hoje, eles falam, o que a gente vai fazer? Então, houve-se essa confiança. Eu já não sou mais sambeiro, sou meio que sambista, mas eu me considero um sambeiro porque eu gostava também de ver do lado de cá.
Então, não tenho preconceito nenhum, mesmo que me chamem de sambeiro ou sambista, eu estou ali na escola. Minha camisa hoje é Mocidade Alegre, entendeu? E eu participei de outras gremiações, mas hoje eu vejo que ser acolhido, a coisa se flui um pouco mais. Você consegue fechar mais o elo e trazer uma potência muito maior. Mas é uma loucura você poder conquistar isso, porque também existe, graças a Deus não aconteceu comigo, mas eu presenciei já coisas do pessoal, ou você entrega ou nós te entregamos. Então, A Deus, né? Para Deus. é meio complicado, é meio complicado. E aí você pega alguns, e eu como sou um coreógrafo que venho de uma área que é dança, que eu estudei dança, que eu pesquiso, eu catei ali a avenida, falei, poxa, que legal, eu já tinha desfilado, desfilei uma vez no Rio, desfilei em São Paulo, já tinha coreografado com a Roseli e tal, eu comecei a estudar como seria a minha estrutura. Então, até que você mostre que a sua estrutura é legal, o pessoal fala, mas aí é fácil, né? Tem bailarino profissional, o cara não faz isso, eu estou mexendo com a comunidade. E minha resposta é, estuda, investe. Porque se o cara está fazendo comissão de frente, que o quesito se chama dança, se o quesito é dança, a dança tem que ser estudada, não importa que é comissão de frente, cara. Não importa que você veio da comunidade. Pega a galera da comunidade, agrega um trabalho cotidiano seu e rala. Porque é isso que eu faço. Eu transformo hoje um produto meu da comissão de frente num espetáculo. Então, eles falam isso para mim. Que a minha comissão de frente, ela tem um brilho diferente. A cadência, a movimentação. E eu agrego gente da comunidade. Eles acham que não, mas eu trabalho com gente que é exímia, como gente que nunca colocou uma sapatilha no pé. Esse ano eu tinha 3. E da companhia, eles falam, é tudo da companhia. Não tinha da companhia, tinha 2. Acho que tinha 2 dos meus assistentes especiais, que é o Felipe e a Carol. O resto era tudo galera assim. Então, nunca é o seu trabalho, às vezes, né? Eles não valorizam, quem está de fora não olha o seu trabalho, né? Quer pontuar os erros. Eu acho que isso também me ajuda muito, cara, porque é um outro mundo, é uma outra área da dança que precisa ser mais explorada, que no Rio, graças a Deus, a gente tem grandes nomes. A gente tem o Caio, a gente tem o Alex Neural, a gente tem galera que hoje faz a comissão de frente no Rio de Janeiro, que é de grande peso da dança. Rodrigo E que São Negri Paulo, e a Priscila. Sim, incríveis. Que hoje, você está fazendo uma história linda, Jean. Sua história está sendo linda no samba e tentando conviver com essas dificuldades que você já falou. Vejam bem, gente, como é que um cara vai conseguir receber um carro, um tripé, tipo 15 dias antes, 10 dias antes do carnaval, se uma comissão de frente é o segundo quesito, é o quesito que é mais importante para eles. Então, é algo cultural, que é aprender a conviver, a trabalhar com essas pessoas, né? Super. É complicado, cara, porque como é que você vai dar 10 pro cara em todos os quesitos, que nem ele deu, se ele não tem uma ênfase, ele precisa de um elemento cenográfico que não chegou. Vai ficar só. Aqui você vai imaginar que você vai passar por debaixo dessa porta. Aqui você vai passar que você. Como é que você vai passar? Na prática, isso leva um tempo. Né? Exatamente. Sim. E eu acho que também, que é uma coisa que você tem percebido que é bacana, gente, fazer carnaval, por mais que você tenha profissional de dança, e talvez isso leve um pouco para o lado do show e tal, será que é interessante, nada contra o balé clássico, pelo amor de Deus, já falei isso uma vez numa entrevista, mas será que é interessante, dependendo da temática que for, você colocar as meninas nas pontas? Será que isso atinge aquele público que está lá em cima, naquela arquibancada, vendo? É linda, uma arte linda. Mas até que ponto essa história, que é uma história popular, não tem que casar com algo que vá ensinar ou algo que eles vão se identificar, sabe? Eu acho que tem que pensar muito nisso. Eu acho muito legal você ter falado sobre o carnaval. A gente tem colegas que já passaram, que têm referência na dança, que já passaram pelo carnaval, que acabaram de desfilar e tiveram alguns problemas e pegaram essa pessoa e colocaram essa pessoa dentro de um carro e falaram assim, o que aconteceu? E ficou rodando com essa pessoa. Sabe aquele primo que você gosta? Aquele sobrinho que você admira? Sabe, quando você acaba de trabalhar, eu em qualquer trabalho que eu esteja fazendo, seja ele teórico ou prático, eu acabo de trabalhar, eu sou assim, eu gosto de sair do meu ambiente de trabalho, não seja meus colegas. Agora, você imagina depois de algo que é de uma responsabilidade tão grande e você precisar ficar assim, congelado, né? Porque você não pode ter
Mas é uma arte que, ao mesmo tempo, é uma arte tão linda, uma arte que ensina tanto pra gente, sabe? É uma arte que você aprende ali com a pessoa, com a comunidade. Quando você chega lá e você abriu aquele portão e você olha no olho da pessoa que está assistindo e a pessoa te pede com um olho a tua verdade. Isso, gente, não tem preço, é lindo. É uma energia que passa que eu acho que é única. Que quando a gente... Eu falo pela minha primeira vez como coreógrafo, trazendo uma obra minha ali. Quando aquilo abre, cara, e começa a cantar a música do Pavilhão, velho, é algo que eu nunca senti. Eu fiquei nervoso na minha vida dançando, te juro mesmo. Quando eu falo isso, as pessoas acham que eu meti. Não é. É porque, graças a Deus, eu sempre fui um cara que eu tive muita segurança em tudo que eu fiz na minha vida. Eu fiquei 3 vezes nervoso na minha vida antes de subir no palco. O carnaval foi uma delas. Porque não foi nervoso de vai dar algo errado. Foi nervoso de sentir uma massa de 5.000 pessoas atrás da escola, 3.000, 5.000 na época, vindo atrás de você. E você sendo um cartão de visita, você sendo a primeira coisa que aparece. E é como o Caio falou, tudo podia ter dado errado. Nós terminamos o nosso carro esse ano, e ninguém acredita, faltando 45 minutos antes de entrar. 45 minutos antes de entrar, o carro já está montado. E aí aconteceu uma coisa que agora eu posso falar, que o carro ele tinha um motor. E trocaram esse motor para um motor que nunca foi usado em nenhum dos nossos ensaios. Porque até então a gente por 4 meninos empurrando. Não, pior ainda. E só tinha os braços mecânicos, que era a única coisa que a gente poderia mexer. Porque o resto a gente não sabia como ia ficar. Quando deu, te juro por Deus, 5 minutos antes, esse motor apagou. E nunca mais ligou. E toda nossa alegoria apagou. Então, tudo aquilo que você fez, imaginando que daria certo e sem ensaiar, estava indo mais ainda por água abaixo. E aí quando eu fiz o projeto, eu pedi um acesso de manual. Falei, caso dê errado, o que vai ter? Vai ter uma manivela aqui. Eu falei, ufa, graças a Deus. Então o cara projetou. Nós colocamos um bailarino nosso chamado Rob, que ele foi o motor do carro do início ao fim. Cara, tudo podia ter dado errado. Mas eu acho que a vibração, a energia foi tão positivo, cara, que quando terminou, foi a primeira vez que eu terminei, parecia que eu tinha apanhado. Eu sentei ali, pensei, eu falei, graças a Deus, passou. E não esperava mais nada, cara. Mas eu acho que quem vivenciar um dia uma escola de samba vai entender o que eu tô falando. Mas aqui no São Paulo, tá? Sim. Porque em São Paulo é um pouquinho menos. Mas eu acho que é uma sensação, Caio sabe o que eu tô falando. Quando você se junta à comunidade. Vocês estão num caminho tão maravilhoso, com um profissionalismo tão grande, com investimento, com uma troca cultural tão rica, Jean. Eu acho que está tudo certo. O Carnaval de São Paulo está cada vez mais maravilhoso ainda. O que eu acho difícil ou melhor, o que foi mais fácil para mim ao longo dessas 7 ou 8 escolas que eu tenha feito foi ser chamado para substituir o querido Carlinhos numa escola de samba, e eu acabei entrando tipo 25 dias antes do Carnaval. Mas, gente, foi maravilhoso, porque eu sabia que tinha data para acabar e sabia que eles não iam ter tempo de pedir tantas outras coisas para mim, porque o processo do Carnaval, às vezes, fica sendo desgastante porque eles vão mudando de perfil. Já aconteceu de eles falarem para mim, olha, agora mudou. Falei, como mudou? Não, porque a gente ouviu falar que a escola Coermã está copiando a gente. Então, é muito bom, é que nem programa ao vivo, gente, é que nem teatro, a gente saber que tem hora para acabar. Isso é tudo de bom. Aí eu vou aproveitar essa deixa do Jean, que ele já foi respondendo a última pergunta. Cada um vai ter uns 3 minutinhos, porque eu acho que a palavra desse discurso do Jean é intensidade, né? Quando você mais se sentiu intenso numa entrega que você fez. Então, eu queria ouvir de cada um qual foi este momento na vida de cada um. Vou começar aqui com a Kátia, que está com esse olhinho aqui pensando. Qual aquele momento mais intenso? Sabe, aquele que valeu a pena de qualquer maneira, que quando acabou, dá vontade de deitar no chão e sair só na segunda-feira dali. E você falou, olha, deu, né? Um alto risco ou baixo risco, mas que você encontrou o platô do prazer, assim. Nossa, o platô do prazer é... Demais, né? Gosto, você me pegou, hein? Eu cheguei a visualizar o negócio aqui. Nunca
sei responder qual foi meu platô do prazer, mas vamos lá. Ai, é difícil, acho que para todos nós, né? Porque cada um tem um momento clássico da nossa vida, né? Então, naquele momento clássico da nossa vida, quando a gente consegue ultrapassar um obstáculo que a gente nem imaginava, né, fazer, quanto mais conseguir terminar, é um platô do prazer, né? Tiveram vários, é muito difícil realmente dizer qual. Kátia platônica. Cara, essa platô Caraca! 31 de dezembro. Ó. Putz, gente, que difícil isso. Bom, vamos lá. É Eu aquele acho que que vem na cabeça, sabe? Aquele que vem na cabeça. Porque depende Sei. da época, né? Às vezes no começo, um primeiro passo, quando você transpõe essa barreira que você falou, já é, de repente, aquele day one já é. Não necessariamente é aquele última turnê do Sandy Júnior que estourou com 130 mil pessoas querendo comprar ingresso, não existia mais. E você estava responsável de um monte de coisa, sei lá o quê. Aquele momento que você para e pensa, puxa, no alojamento em Joinville, quando eu fiquei sabendo antes de um resultado, eu, segurança, pulando, assim, só nós dois no quarto, 2 da manhã, sabe? Aquela coisa que ninguém imagina. Bom, tá, vou jogar um aqui. E que dê para contar nesse horário, né? Porque crianças vão assistir. É maravilhoso. Eu acho que o platô do prazer foi uma coisa de estar em cena, assim. Quando eu descobri... Foi um dos testes, uma das audições que eu fiz na minha vida que eu queria muito ter feito. E eu lembro até hoje da sensação que eu senti, que foi Chicago. Eu acho que foi a única audição que eu fiz que eu fiquei do dia da audição até o dia do resultado assim, eu preciso passar. Eu quero muito, por favor, eu quero muito. E nossa, acho que eu nunca fiquei assim, nada, não me lembro até hoje. Eu quero muito. E aí, quando me falaram, você entrou, eu lembro que eu fiquei assim, uns bons segundos. Não acredito que uma coisa que eu quis tanto, eu consegui. Para ser assim, uma coisa que eu lembro, tiveram muitas, mas isso eu me lembro, eu lembro da sensação até hoje, assim. E eu acho que essa sensação acaba se tornando para mim um ponto de referência desse lugarzinho em mim, que é um lugar que não pode morrer na gente, né? Todas as coisas que faz a gente querer muito, elas vêm como elas precisam vir, elas vêm no tempo que elas precisam vir. Por sorte, aquele era o meu tempo de estar lá, mas poderia não ser. Mas depois eu descobri mais para frente que às vezes eu também não era para estar, não era para conseguir algumas posições, mas ao mesmo tempo era para eu estar em outro lugar. E esse outro lugar me deu tanto prazer quanto aquilo que eu queria muito. Então, eu guardo esse queria muito como, tipo, a minha chavinha, sabe? Aquela então, frase de fazer os outros sentirem o que eu senti, né? Então, quando hoje que a gente está nessa posição ao contrário, em que a gente audiciona pessoas, tem que dizer sim ou não, tem que o diretor virar para você e falar, e aí? Eu preciso que você decida. Eu gostei das duas, você vai ter que escolher uma das duas. Eu faço, ai meu Deus, eu decidi, eu quero muito de uma pessoa. E esse momento é tão difícil. E às vezes é pelo em ovo, né, meninas? A gente tem como. Então você tem que ser pela história, né, por toda aquela concepção. Então, acho que foi bom isso, lembrar disso, porque essa chavinha do eu quero muito, ficou guardada, porque quando eu vou escolher alguém, eu sei que essa pessoa talvez queira muito, mas não possa estar lá, mas eu tenho certeza, por experiência própria, de que existe outro plano para essa pessoa, outra coisa para ela, outro platô do prazer para ela naquele momento da vida dela. Foi muito, muito bom. Já vou aproveitar a Tainá aí, que bateu palma primeiro, para depois o Caio. Ai, Otávio, eu acho assim,
até hoje, né, eu sinto borboletas no estômago para fazer várias coisas, para entrar em cena. Bom, você estava ali comigo no ano passado, sabe o quanto eu estava nervosa. Então, eu acho que não é só um momento. Eu vou pontuar alguns, mas assim que foram, que eu senti essa borboleta quase saindo pela boca de tanto nervosismo e uma felicidade, uma mistura, né, de sentimentos. Quando eu entrei no Balé do Faustão, por ser o meu primeiro trabalho na televisão, eu estava super nervosa na estreia. E a gente sabe que na televisão não são todas que são bailarinas. Então, quando eu entrei, eu já estava no balé normal, mas na época tinham números de musicais e que o coreógrafo escolhia só algumas meninas. Eu já estava naquele negócio. Então, para mim, foi, meu Deus, eu já estou tendo um destaque aqui no meu primeiro dia. O meu primeiro trabalho coreografando, que foi o DVD do Projota. Depois de um tempo, como eu comecei no jazz, mas depois eu comecei a estudar, fazer aulas de danças urbanas, hip hop, eu postava meus vídeos na internet, que se eu assisto hoje eu falo, meu Deus, coisa horrível, mas os artistas, as pessoas viram e ele viu no Instagram e a produção dele entrou em contato para eu participar do DVD. E eu perguntei de curiosidade assim, quem vai coreografar, né? E o produtor falou, a gente não tem coreógrafa. Por quê? Você é coreógrafa? Daí eu sou. Fazia 1 ano que eu tava fazendo aula, nem isso, de hip hop, de jazz funk. Daí eu sou, meu filho. Daí quando foi no dia da gravação do DVD, eu quase tive um treco também e foi muito louco. Então isso também me abriu muitas portas porque a galera curtiu muito. E aí começa aquele boca a boca. O diretor já me chama para um outro clipe, para um não sei o que, para não sei o que lá. Primeiro clipe, coreografando, eu acho que são essas coisas, sempre você fica com uma borboleta no estômago. Eu acho que é isso que faz a gente continuar trabalhando com isso, né? Porque perrengue, essas histórias eu me identificava com todas aí dos meninos, mesmo eu nunca trabalhei no carnaval, mas a gente passa, mas a gente não consegue parar de fazer outra coisa a não ser trabalhar com dança. Então, e aí, dança dos famosos também, quando eu fui professora, que foi nervosismo total. E a minha volta agora, como jurada, que você estava comigo e sabe o quanto... Eu acho que eu fiquei mais nervosa de estar lá tendo que avaliar. E a Kátia agora falando também dos testes. Isso é uma coisa assim, cara, você tem que ver um negocinho ali de nada para dar uma nota. Aí você muda de lado, e aí eu que já sei o processo, né, ali todo de criar coreografia, de ensaiar, você sabe o trabalho que dá e você tem que, sei lá, eliminar alguém, tirar alguém. Enfim, eu acho que são esses, assim, televisão, minha estreia como coreógrafa. E também o ano passado que eu coreografei uma série no Netflix, que eu queria muito trabalhar no cinema, queria entender como que era o cinema. E então eu já tinha gravado muitos clipes e realmente o cinema é muito diferente, tipo, a equipe é monstruosa, é muito grande. Eu acho que eu nunca tinha visto tanta gente nos bastidores que nem eu vi, então eu também estava muito ansiosa. Fui, fiz e na hora que estreou eu falei, eu não acredito que eu fiz parte disso. Mas é muita coisa boa, Atena, muita coisa. Agora, você falou em borboleta. Caio, ainda existe possibilidades de borboleta na tua carruagem? E quais foram aquelas borboletas que você fala, uau, essas aqui eu quero manter, né? Aquele platô do seu prazer. Cara, sabe que existe? Porque se não existir aquele negocinho na barriga antes do momento, assim, não faz sentido, não tem porquê, né? A Kátia é uma super atriz, ela vai entender quando eu falar para ela o que eu já ouvi do Tony Ramos, que se não tem esse nervosismo antes de entrar em cena, a tua arte morreu, não faz sentido. Ao longo desses 40 anos, tiveram vários momentos. Essa coisa de trocar do bailarino e virar um coreógrafo, virar um diretor de movimento e ao mesmo tempo saber com que os colegas que estavam dançando com você aqui, você começa a dar emprego para eles, eles começam a te ver numa outra posição, isso mexe um pouco com você. Estar num outro país onde você precisa audicionar, e uma audição de 2 dias, e no primeiro dia você corta algumas pessoas para ver outras pessoas no segundo dia, e aí aparece um que você cortou no segundo dia,
começando a xingar você numa língua que você não entende, é uma coisa muito louca, né? Porque você para tudo, a audição para, os parisienses todos encostam na barra e fica aquela pessoa que por algum motivo, por algum ruído de comunicação, começou a me xingar. Minha mãe também, coitada, né? Deve ter sido. Mas no final de tudo, quando você consegue colocar 300 bailarinos em cena com uma linha de frente de 40 bailarinos brasileiros para um evento acontecer em comemoração ao aniversário do Brasil, no Parque de France, que é um lugar imenso, isso me causa um certo prazer, sabe? Eu tive vários grandes prazeres e se você perguntar para mim assim, você faria de novo? Eu faria, gente, porque essa escola que a vida nos traz é, não tem cachê que pague, sabe? Assim, tudo que eu consegui conquistar na minha vida, hoje em dia, eu podendo realizar os meus produtos, me trazem uma satisfação em ver, às vezes, um olho de uma pessoa brilhando, porque está podendo estar juntos, porque está podendo adquirir conhecimento, e eu sei que isso ela vai levar, desculpa a expressão, mas para o caixão dela. Então, é muito legal. Foram vários momentos especiais e a troca com os colegas, né, da gente conseguir ouvir um oi, essa lição é uma lição de vida eterna. Então, foram muitos, Otávio, muitos, eu só tenho a agradecer sempre. Bom, a gente está chegando nessa reta final aqui, né? Já estamos na nossa hora cheia e vou deixar aquele 1 minuto final para, cara, quem quiser, se quiser dar tchau para alguém, se achar que vale a pena. Imagina, todos aqui são da sociedade, né? Admirados por um monte de gente, ídolos em suas posições. Eu acho que o Brasil carece de ídolos. Eu brinco, mas é sério, né? Eu lembro que meu último ídolo foi o Ayrton Senna e antes era o Oscar Schmidt e depois disso não lembro de outro, além do Caio Nunes. Mas o que falta para molecada, o que falta é muito isso, né? Se inspirar em pessoas. E aí pega o gancho do que a Kátia falou, né? Que quando você sabe por que você está fazendo, por que você sai da cama de manhã, que é resgatar aquela coisa, aquele mosquito que te picou lá atrás com 13 anos, que você tem vontade e desejo que todo mundo sinta aquilo que você sentiu um dia, te dá mais força, né? E eu acho que aqui nós temos pessoas, um time de ferramentados para proporcionar isso em larga escala. Tomara mesmo que esse YouTube aqui reverbere para um monte de gente, principalmente para os pequenos, para ver que assim é um dia após o outro, né? A minha pequena que apareceu na live aqui tem 8 anos e eu acho que a profissão que ela vai exercer, ainda não existe o nome dessa profissão. Porque na velocidade que as coisas estão acontecendo, quem aqui imaginava, tirando o Tainá, que vem com essa carinha de 19, e o Jean, que dança com os meninos de 15 nas audições do Cats, mas quem imaginava que youtuber ia ser profissão relevante? Assim, primeiro que a gente nem imaginava que essa palavra existiria, né? Porque antes do ano 2000 não existia essa expressão, né? E levou tempo ainda para aparecer depois. Então, que expressões que vão virar profissões que ainda há de existir nesse planeta? O que a gente pode fazer por agora? Inspirar a molecada a ter vontade de viver, né? Fazendo o que gosta, a expressão do que gosta, e o que vocês deram, cada um no seu tempero, um pouquinho da onde a gente pode chegar nesse tempo, né? Respeitar os espaços, respeitar o tempo que estamos hoje, fechados. E que coisa boa, se não fossem as mortes, que coisa boa podermos estar pensando um pouco, revisitando os nossos porquês. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que eu nunca tirei aquele meu sonho do papel? Né? Por que eu nunca passei tanto tempo com as pessoas que eu queria ter passado e agora eu estou podendo? Né? A gente sempre está na correria, não dá tempo, não visita, não telefona. Não, agora todo mundo é milionário de tempo. E o que você souber fazer com ele agora, isso vai virar um passivo rentável na sua vida no sentido de memórias e lembranças. E é dessa maneira que eu quero assim botar a mesa final com um tchau de cada um. Pode começar, Jean, meu grande amigo, que admiro tanto. Eu lembro lá em Joinville, eu buscava o Jean. Vem assistir o meu grupo aqui no ensaio, nesse colégio, para me dar a tua opinião. Não, qualquer dia nós vamos fazer um só de histórias que ninguém sabe. Nossa, é muita coisa. Eu acho, eu vou deixar aqui, eu acho que uma mensagem que eu tenho falado sempre. Eu acho que a gente nunca tem tempo. A nossa palavra anterior é não tenho tempo, né? E hoje a gente está tendo tempo.
esse período que eu estou podendo ficar em casa, refletir, estudar, ver coisas. A gente já participou de live juntas e já falamos também sobre isso. Eu ainda volto a tocar nisso, né? A gente está num momento muito bom no sentido de poder refletir sobre realmente como vamos voltar. Então, eu acho que deixo essa dica para todo mundo, que não é papo de plano de saúde, não é papo de autoajuda, não é papo de psicólogo, mas eu acho que é como a gente vai voltar depois de tudo isso, né? Porque eu acho que algo vai ter que mudar depois de tudo isso para nós. E eu sinto sempre quando eu estou participando de live com pessoas que são referências, que é o Caio, que hoje ele é daquele cara que está na minha frente da área da dança, e pego a Tainá, que está do meu lado direito da dança, e eu sou o centro junto com a Kátia, só que a Kátia é antes ainda, né? A gente vai empurrando aqui, ó, tá entre eu, assim. Então, assim, eu vejo que a gente tá trilhando uma coisa super interessante que há muito tempo não está tendo, que é a comunicação entre todas as áreas. Eu acho que isso é fundamental para que quando a gente saia disso tudo, a gente consiga levar algo muito positivo. É isso que eu prezo muito para que a nossa arte cresça nesse sentido. Quanto mais junto a gente estiver e puder agora se nivelar, porque está todo mundo igual. Não importa quem é quem. Está todo mundo igual, está todo mundo pelo mesmo problema, pela mesma fase, pelo mesmo tempo, né? Como a gente vai aproveitar esse tempo e fazer essa nivelação continuar e trazer coisas positivas, eu acho que é esse tempo que vai responder para a gente. E aí, Kátia? Porque talvez não seja nem quando a coisa voltar, né? O voltar já não existe, né? É para que caminhos novos nós vamos abrir, que ninguém sabe, né? E eu acho que aí está a delícia da coisa. Ninguém sabe. No planeta, a gente está passando por um momento histórico que ninguém viveu em momento nenhum da vida. O planeta inteiro não sabe o que vai fazer. Não tem certo ou errado agora. A gente pode pegar o facão e abrir. Nós somos os novos colonizadores de oportunidades, né? O que você deixa aí de mensagem para esse povo? Porque somos aqui, né, um time de resilientes, né? O diferencial foi sempre se colocar no risco, tapa a cara. Já ter escolhido a dança é isso, né? Se deu a cara para bater, aguente o peso da mão. Então, são corpos musculosos de coisas que toda hora, barreiras que toda hora tem que transpor. Toda hora é a mulher, ou é o homem, ou é o gay, ou é o não isso pode, isso não deveria ter feito. A gente passou a vida inteira escutando um monte de todo mundo, mas estão aqui pessoas que, ó, tampão no ouvido, peneira e... Deixa eu... Tá, fica aí. Deixa eu seguir. Diz aí, Kátia. A gente está exatamente no ponto em que fomos recrutados, né, para fazer parte de escrever uma nova história, né? A gente está no ponto de escrever uma nova história, o ponto dessa comida aí toda, né? O ponto de escrever a história, e nós somos esse fogo, né? Esse fogo criativo, eu acho. A gente não é esse bando de coisa que está dentro da panela. Nós fazemos parte do fogo criativo. Então, esse tempo que nos foi dado para fazer esse novo alimento que vai fazer parte desse novo mundo, que já faz parte desse novo mundo, o tempo que nos foi dado é o tempo da gente abrir todos os potes, todos os saquinhos, todos os temperos, e agora estudar cada um deles para ver como a gente pode realmente fazer um bom alimento com tempero exato. Então, tem muitas coisas que a gente nunca conseguiu fazer, vamos fazer. A gente tem esse tempo todo, mas esse tempo também em casa, ele voa muito rápido. Então, a gente às vezes vai ter que pegar e saber usar aqueles nãos que a gente ouviu até os 13 anos e falar, tá, então eu vou precisar usar o não agora como um tempero exato para que eu possa pegar o tempo do sim e aprender um pouco mais, me modificar um pouco mais para acompanhar essa geração até a travessia que eu tiver que acompanhar.
vai ter um momento que eu vou ter que parar, mas tem um momento que nós ainda vamos andar com essa geração. Então, nós temos uma coisa que essas novas gerações não têm. A gente tem uma grande reverência pela ancestralidade, pelos mais velhos, pelos avós, pelas pessoas que tiveram história e que contavam histórias para a gente. Essa nova geração, ela dificilmente sabe a importância disso. Então, nós também temos esse tempo agora, como fogo criativo, para estimular essa geração a aprender a ouvir histórias novamente, enquanto a gente faz um bom prato de comida, enquanto a gente prepara um bom café da manhã. Olha, isso. Que saborosa essa mensagem. E eu já pego essa tua deixa para jogar para a Tainá, que está nesse lugar, né? Vou trazer essa fala que você colocou. As crianças desse momento, dessa década, elas não aprenderam a ser contemplativas. Ou elas interagem com o negócio, ou elas não são plateia passiva que ficam só assistindo, né? Faz sentido se elas interagirem e, principalmente, se elas protagonizarem. Eu brinco, mas é sério. O Louvre está fardado a repensar, porque a criança de hoje não vai entender ficar parado olhando a Mona Lisa pendurada na parede. Ela precisa de uma impressora 3D, fazer aquela máscara da Mona Lisa, igual o Tom Cruise naquele filme, aperta na garganta e faz a voz da Mona Lisa. Só faz sentido para ela esse lugar hoje. E aí entra a Tainá. No momento que a gente está em quarentena, que, por exemplo, as pessoas que pagam uns 10 mil reais naquela linda bolsa Dolce & Gabbana, mas bolsa é bolsa, e essa bolsa, você não vai mais para nenhum lugar, porque essa bolsa não é para guardar o batom, é para mostrar para alguém a tua escala social. Uhum. Aquele grande carro não sai da garagem. O petróleo está valendo menos que o álcool gel. Quer dizer, a gente foi se moldando para uma vida para ser validada pelo olhar do terceiro. Uhum. E você é dessa geração, né? Dos seguidores, de sempre ter esse olhar. Até esse lugar psicológico, neste momento, né? Ele está mais gritante, ele tem que ser mais controlado, porque agora está todo mundo na internet. Sim. Então, uma aula live que eu vou dar, mas, tinha uma pessoa, aí a pessoa já quer cortar os pulsos em casa sozinha. Essa gestão emocional, né? Porque acho que aí que vem o que a Kátia falou, a gente foi meio que educado a entender o espaço de tempo. Eu lembro quando eu fazia carta para minha namoradinha de verão, recortava a revista Capricho, sabe, carta de sequestrador? Fazia carta dessa maneira. Palavra por palavra. 20 dias para chegar em Joinville, aí levava 1 mês e meio para chegar, eu contei isso na outra live, eu queria botar cheiro. Eu sempre fui desse lugar de design de experiência, né? Eu falei, cara, carta pela carta não dá. Vou botar um cheiro. O Caio vai lembrar. O desodorante Avanço, você apertava e ele esguichava até o teto, assim, né? Porque não tinha o menor controle. Eu dava uma esguichada na carta, escorria, as letras, a cola perdia. Mas era um processo que você entendia o espaço de tempo para, cara, não me respondeu 1 mês, 2 meses, daqui a pouco chega a carta, você degusta aquilo. Hoje, se no WhatsApp a pessoa não responde 10 minutos, você quer matar a pessoa. É tudo muito rápido, né? Até isso, né? No seu tchau. Joga isso na panela e vê o que você apresenta. Não, é tudo muito rápido hoje na internet, mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a internet e a arte é o que realmente está salvando muitas pessoas. Então, eu, por exemplo, que tenho um Instagram com um monte de seguidores, eu tenho feito mais trabalhos na internet do que com dança, porque os projetos, os clipes, os shows que eu tinha para cumprir a agenda, essas coisas, foram cancelados, porque não pode aglomerar e tudo mais. Então, e essa velocidade, você pegar o time, eu acho que é um momento também. Eu tinha alguns projetos que eu fui estudar fora agora no início do ano, e quando eu voltei, surgiram uns trabalhos para eu fazer grandes e, putz, a quarentena chegou e aí eu não vou fazer e tal. Nada é por acaso. Vou me preparar mais, porque a hora que for para eu fazer, é para eu fazer o negócio, tipo, vai ficar perfeito, não vai ficar legal, bom, tem que ficar incrível. Então, eu acho que é um momento da gente estudar mais e aproveitar esse lance da internet, porque você é o seu próprio criador de conteúdo, você vai vender o seu peixe, você vai se vender. Como está todo mundo conectado, é o momento de você mostrar um pouco mais o seu trabalho.
tá, não dá para trabalhar agora. Então faz um TBT dos outros trabalhos que você já fez, porque tem muita gente que não sabia que você fez parte daquele projeto. Eu acho que é o momento de você aproveitar que tá todo mundo conectado e usar isso a seu favor. É o que eu tenho feito, mas é uma coisa que eu já tinha o costume de fazer. Porque eu acho que sempre quando eu postava as coisas, isso chamava outros trabalhos, outras oportunidades. E para quem não tinha esse hábito, é o momento de começar a fazer isso. Porque eu acho que hoje a internet tem essa velocidade e eu não sei dizer quando, né? Ninguém sabe quando que vai voltar e quando voltar, como vai voltar, né? Porque infelizmente eu acho que a nossa área vai ser o mais afetado. Vai ser o último a voltar, que não é essencial para mim, é muito essencial, porque eu tô surtando em casa. Mas é isso, usar a internet, essa coisa de ficar conectado a nosso favor e a gente produzir nossos conteúdos. E nem você tá fazendo, você tá super blogueira, eu estou amando esse seu momento. Eu nunca tive uma foto minha no Instagram, eu nunca segui ninguém na vida. Fazem exatamente o tempo da quarentena mudou, olha, mudou absolutamente. Tá vendo? Eu era muito impressionado. E você vai usar isso depois, quando acabar e tudo voltar ao normal, para os outros trabalhos, porque você já pegou o time, eu tenho que postar isso daqui, as pessoas têm que saber que eu tô fazendo isso aqui hoje, porque se eu postar amanhã, já passou. Então, é uma coisa que você vai aprender natural, que a quarentena tá te ensinando. Eu, por exemplo, essa live aqui que a gente tá fazendo, foi uma aula para mim também, porque eu conheço a galera dos nomes de trabalhos, mas eu não sabia de várias histórias, então eu tive uma aula, então eu aprendi muito nessa uma hora nossa aqui. Então, quantas coisas a gente não pode aprender, né? E não se cobrar também, porque eu tenho semanas que eu tô produtiva e tem semanas que eu não tô. E não me cobro. Eu tava ficando meio assim, meio pirada, tipo, preciso fazer isso. Não, é no seu tempo. Porque eu sou uma pessoa que eu já trabalho muito na correria, então ficar em casa pra mim realmente não tô bem. E aí tem semanas que eu tô produtiva e na semana que eu não tô, eu vou ficar o dia inteiro assistindo meu filme, vendo TV, escutando música. Se eu não quiser fazer nada, tá tudo bem também. Né? Sim. Acho que é isso. E ela para nós também, né? Porque essa geração dela, né, que está tão incorporada com tudo isso, está sendo a nossa luz, para onde a gente está olhando para aprender, para que a gente possa realmente continuar passando o que a gente pode passar. Então, você é muito importante para todos nós também. Ai, que amor. Não, a gente aqui, os analógicos, que agora começaram com esse negócio do Instagram, aí aparece de um dia para o outro, mais 3 pessoas estão me seguindo. Aí eu olho o teu lá, 510 mil seguidores. Falei, para, vou voltar a fazer um pão e não dá mais tempo. Não, mas é no passinho da formiga, entendeu? É devagarzinho. Bota a formiga, né? Você pegou logo o formigueiro todo, Não, mas eu não comecei com 500 mil de seguidores. Foi construindo. Mas é o que você falou, é a geração. O tempo todo que eu estava fazendo nos outros trabalhos, isso já é da minha geração, eu divulgar, eu mostrar o que eu estava fazendo. E que até, há 10 anos atrás não existia isso, entendeu? Sim. Então, é você começar a se adaptar, se adequar, que já os números começam a subir. Quanto mais você alimenta essa rede social, mais pessoas começam a ficar interessadas, porque daí se você tem uma rede social e você não posta nada, fala, por que eu vou seguir essa pessoa se ela não tá postando nada? Então você tem que alimentar aquilo para engajar e ter mais pessoas, e vai crescendo, né? Na minha rede social é João e Maria, eles vão explodir de gordinho. Se a questão é alimentar, você não tá entendendo. Eu tô vendo, sempre tem post todo dia, isso é importante. Eu tenho uma meta aqui que você não tá... Até LinkedIn eu fui fazer, gente, eu tô enlouquecido. São 7 publicações por dia no Instagram, LinkedIn, Twitter, Stories, é o raio que o parto. Agora o canal do YouTube tá abrindo. E TikTok, a gente tá fazendo de tudo um pouco, né? Mas o que você falou, a palavra que eu quero pegar para jogar pro Caio para fazer o fechamento aqui, adaptação, né? O Caio é uma pessoa que eu admiro demais, porque o homem para se reinventar. Quando a gente acha que vai falar uma coisa, contar uma novidade, ele já formatou tudo, já lançou 3 modelos daquilo lá, teto solar, conversível, banco de couro, e você fica assim, uau, eu ainda vou ser você, esse menino.
Caio, porque você é esse cara absolutamente disruptivo, né, cara? Não tem tempo ruim. Quando você tá na TV e faz um negócio, daqui a pouco, como assim? O cara tá cabeça de um sindicato, cara, políticas públicas, é outra pegada. Daqui a pouco tranca tudo. Você já tá com um festival digital montado, com júri no Brasil inteiro. Eu falei, oh, meu Deus, né? A gente acha que faz... É bom quando a gente encontra pessoas com a régua mais alta que a nossa. Você é uma delas. Então, entregue esse boa noite para todo mundo. Na verdade, esse cardápio que você propôs para a gente hoje foi de uma riqueza. Quando a Tainá fala que aprendeu muito, eu concordo com a Kátia total, que a gente também teve uma super aula. E eu acho que essa aula, Tainá e Jean, idem também, é o que nos alimenta, é o que nos move para a gente conseguir fazer coisas enquanto a gente acha que a gente não tem força. A gente não usou uma palavra aqui, mas que quando o Otávio sugeriu, eu entendi que todos nós estávamos, cada um no seu patamar, mas no mesmo saquinho, que é a palavra guerreiro, porque tudo que a gente passou na vida até aqui, todos nós que estamos aqui, a gente tem a certeza que a gente já passou por muita coisa e o aprendizado foi muito imenso e intenso por cada historinha, por cada contrato. É claro que esse momento é um momento sensível, 12 projetos cancelados, 2 internacionais, um deles até com a querida Ana Botafogo, mas que a gente tinha que cancelar porque era para a gente estar nos Estados Unidos até a semana passada, quer dizer, não tinha como mesmo ir. E eu prefiro, no meu tchau, eles já falaram coisas lindas aqui, eu acho... Eu queria que a gente pudesse herdar pelo menos um pouco das boas maneiras, agora da higiene que a gente está entendendo, que a gente precisa aprender a conviver com ela, do amor, disso que o Jean falou, não tem primeira classe. Daqui a pouco, quando a gente passar para o outro estágio, amor. O carro que está na garagem, a gasolina, o petróleo, isso não tem. Mas se a gente conseguir entender o respeito ao próximo, sabe? Eu sou geminiano, eu sempre fui hiperativo e venho fazendo projetos consecutivamente, porque graças a Deus eu tenho equipe e pessoas que compram as minhas ideias e conseguem ir comigo até onde eu quero chegar. No momento agora eu estou com a sala de aula invertida, que é um projeto super bacana, que está acontecendo de Modern Jazz, vai começar o de jazz musical. Posso lançar aqui hoje, de primeira mão, o Kids Dance, que é um evento infantil que a gente fez em Jacareí no ano passado, e que eu agora, por ser um homem de televisão, resolvi, em vez de levar a dança para a TV, achei que podia, para esse projeto do Kids Dance, trazer um pouco da TV para a dança, e aí criei um projetinho que fala muito sobre essa história dos esquetes, dos quadros, do entreter, das entrevistas, do teatro junto com a dança. Então é um projeto que está no meu coração, que está saindo, o X-Dance, que está cada vez mais se multiplicando dentro... E tudo isso tentando perceber esse momento que a gente está vivendo. Se eu não posso ir até um certo lugar, levar a minha dança, trocar a minha dança, por que a gente não pode fazer o que a Tainá falou? Saber usar a ferramenta da internet de uma forma positiva, tendo cuidado, porque a gente sabe que parte dela pode ser mentira, pode ser blefe. Mas tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal. Respeitando o que a Kátia falou sobre a idade dos que abriram as portas para que a gente chegasse até aqui, porque a gente também quer abrir a porta para que as pessoas, os novatos, cheguem e nos ensinem, nos estimulem. Os novatos, eles têm energia, eles têm tesão, eles têm paciência, coisa que às vezes talvez os mais velhos não tenham mais tanto. E quando a Tainá fala sobre essas pessoas, os currículos, né? Eu, a minha vida inteira, o TBT, a minha vida inteira, nos meus currículos, quando eu fui convidado para... Uma vez até aqui com a Sampaio, antes de eu ser curador do Festival de Joinville, ela falou assim para mim lá, quando eu estava como jurado: poxa, mas você não exemplifica qual trabalho você faz? Você sempre generaliza no seu currículo? Eu falo, Kika, porque imagina eu falar de todos que eu já vivi, com todos que eu já... Não tem como, vai ficar muito chato isso. Mas agora que eu estou em casa, Tainá, eu estou postando coisas do Arco da Velha, sabe? Coisas talvez até cafonas por um momento, mas que fizeram parte da minha história. Então tem um valor muito grande.
Então, o que eu quero é, assim, todo esse carinho que eu recebo, não só dos colegas, mas das pessoas em geral que conhecem um pouquinho da minha vida, que isso reverbere no sentido do amor, do respeito, porque realmente a gente não sabe o que vem por aí. Então, vamos viver no dia a dia, construindo, estando pronto, eu acho, sempre, e deixando que Zeca Pagodinho, sabe, que a vida nos leve. Vamos lá, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Otávio, pelo teu carinho, por você me proporcionar esse momento. Eu realmente estou evitando de fazer live, eu estou evitando certas coisas por causa de uma série de pontos que eu não queria citar agora, porque não quero ficar expostos, às vezes, igual a colegas nossos que falam certas coisas e acabam pagando um preço caro por isso. Mas existe dentro de cada um de nós e na essência de cada profissionalzinho que está contando a sua história. Você é um profissional de prima, Otávio, você tem um cuidado, você é um gentleman, é um querido, é verdadeiro demais, e a dança agradece muito por isso. Eu que agradeço, Caio. Eu que agradeço, todo mundo que vai assistir isso aqui agradece. Essas histórias vão abrir mais histórias para mais pessoas. E não é nem abrir mais portas, né? Porque eu acho que é manter essas portas abertas e assim afastar mais, dar mais espaço. Essa é a responsabilidade que eu falo que é o que eu reconheço muito em vocês, né? A oportunidade que vocês tiveram não foi para a primeira pessoa, foi para pensamento sempre em terceira pessoa. E se eu estou aqui agora, nossa, eu quero abrir essa porta para que a hora que eu for para outro lugar, outros possam continuar ocupando esse lugar. Mas para isso eu tenho que responder o gênero da dança, não você enquanto primeira pessoa. E esse pensamento que é plural, ele é generoso, faz com que vocês sejam quem vocês são. Muito obrigado. Já vou subir esse negócio no YouTube, né? Já que deu todo... Isso é produção, né? Essas coisas acontecem, né? Mas graças a Deus não precisou ninguém com a arma na cabeça e nem andar no carro depois. A gente salva aqui e depois sobe com muita tranquilidade. Obrigado de coração. Saúde, fiquem em casa e daqui a pouco, se Deus quiser, vamos fazer uma grande reunião para bater as xícaras de café. Vocês serão os primeiros a receber dessa brincadeira séria chamada culinária coreográfica, Desmedidas de Receitas para Iniciantes na Cozinha Cênica. Estou lançando essa semana o livro digital. E vocês serão as cobaias profissionais para saber. Ai, que ótimo! Então, os primeiros 5 vão chegar aí por e-mail para vocês, depois a gente conversa. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Otávio. Gente, foi um prazer. Valeu, Otávio. Beijão. Beijão. Beijo. Obrigada. Obrigada.